A paz do Senhor para a amada igreja. Desejamos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos felizes por estarmos aqui nesta noite e podemos agradecer ao Senhor pelos seus milagres, pelas suas maravilhas. Eu convido você a nós estarmos orando neste momento. Nós estamos nesta noite com o culto de comemoração à Páscoa, a ressurreição de Cristo, com o título Porque Ele Vive, Posso Crer no Amanhã. Então você pode crer no amanhã, você pode crer nas providências do Senhor. E nesse momento nós vamos orar a Deus, agradecendo por esta oportunidade. Amém? Oremos. Senhor Deus que estás nos céus, nós te damos graça, meu Deus, pela tua provisão. Nós te louvamos, meu Deus, porque o Senhor enviaste o teu Filho amado para morrer na cruz, meu Deus. Mas ao terceiro dia, Senhor, ele ressuscitou. E por isso, ó Pai, nós podemos ser testemunhas. Nós podemos, ó Pai, falar do teu amor, da tua grandeza, porque o Senhor continua vivo, o Senhor continua intercedendo pela tua igreja, o Senhor é o advogado dos advogados, diante de cada um de nós, meu Deus, como fomos apresentados diante do Senhor. Meu Pai, em nome do Senhor, abençoa este culto, derrama a tua graça sobre os teus servos que estão em casa, abençoa, meu Deus, que haja nos corações dos teus filhos a esperança, a alegria, meu Deus, a certeza da salvação, porque o Senhor já nos deste gratuitamente, aleluia, através do teu sacrifício, aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Amém, nós vamos estar, então, louvando ao Senhor, com a equipe aqui neste momento, com o hino da nossa harpa cristã, 545, porque Ele vive, aleluia. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a enfrentarei sem medo, então terei vitória. Irei agora ao meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há,
Graças a Deus, que maravilha, né, irmãos? Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Leiamos a palavra do Senhor nesta noite, no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 24, versículo 1 até o versículo 12. Glórias a Deus. O título, A Ressurreição. Diz assim a palavra do Senhor: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões, com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembrando-se das suas palavras, e voltando-se do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não os creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, e retirou-se admirando consigo aquele caso. Amém, meus irmãos? Vamos orar, agradecer a Deus mais uma vez por esta palavra. Senhor Deus que estás nos céus, a tua palavra é viva e eficaz, Senhor. A tua palavra nos mostra claramente, meu Deus, que o Senhor reina, o Senhor vive, que o Senhor, ó Pai querido, aleluia, não ficou naquele sepulcro, o Senhor não ficou ali, ó Pai querido, para a podridão, mas o Senhor ressuscitou e está sentado, ó Pai querido, à destra do Pai. Por isso nós te louvamos, meu Deus, e te damos graça, porque o Senhor vive, o Senhor reina, e o Senhor está em cada coração nesta hora. Meu Deus, que o Senhor venha falar poderosamente através desta palavra nesta noite, e que o nome do Senhor seja novamente glorificado, assim como tem sido, meu Deus, na tua casa, na casa dos teus filhos. Sim, meu Pai, sim, ó Deus, em nome de Jesus nós oramos e te damos graça, porque verdadeiramente o Senhor está conosco, nós não estamos sozinhos, o Senhor vive, aleluia, glórias a Deus. A equipe estará louvando mais um louvor, logo após estaremos passando para o nosso pastor que estará nos ministrando a palavra do Senhor. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava o amor do Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu,
sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive. Ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo
mundo não conhecer. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. O altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Graças a Deus, nesse momento, depois dos louvores, nós vamos atentar para a palavra do Senhor. Quero devolver aqui ao nosso pastor Luiz Rossi, que estará nos trazendo a palavra de Deus nesta noite. Amém? Que Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Ao nosso Deus, ao Cristo ressurreto, o nosso louvor, a nossa adoração, hoje e para todo sempre. De fato, Jesus vive, e Ele vive em nós, e Ele vive através de nós. Estamos aqui nesta noite, aleluia, comemorando a ressurreição de Jesus Cristo. E que a graça do Senhor e que o amor de Deus possa alcançar cada vida e cada coração. Antes de nós lermos a palavra, eu quero aproveitar a oportunidade para divulgar mais uma vez os nossos programas de evangelismo. A Igreja Assembleia de Deus, Campo de Campinas, X14, Jardim Brasil, avança através da evangelização. E nós estamos com alguns programas de evangelismo nas mídias sociais. E queremos que você, meu irmão, minha irmã, possa assistir, compartilhar,
curtir, se inscrever no nosso canal no YouTube, Igreja Jardim Brasil X14. Todas as segundas e sextas, nós temos o programa Igreja Sem Paredes, através do nosso podcast, em todas as mídias sociais, para alcançar você e para alcançar todas as pessoas, e que você seja um instrumento de divulgação deste programa. E às quartas, nós temos o programa Família na Graça, também nas nossas mídias sociais, para abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Não se esqueçam, nós somos a boca de Deus nesta terra, e Deus conta comigo, e Deus conta com você. Então assista, compartilhe, e vamos avançar. E estamos todas as terças, às 19 horas, no culto, seminário de crescimento espiritual, abençoando vidas através da palavra. Às quintas estamos nos lares, e aos domingos às 9 horas da manhã, com a nossa escola bíblica dominical para todas as classes, e às 19 horas com o culto de evangelismo, e domingo próximo será o culto de missões, e nós contamos com a participação de todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito bem. Vamos abrir a nossa Bíblia no segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Glórias a Deus. O tema da nossa mensagem é Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 12, versículo 21. A seguir. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel, e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros, segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. É uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isto, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos. Estamos aqui nesta noite, Senhor, bendizendo o teu nome, porque verdadeiramente tu és digno, Senhor, de receber a honra, de receber a glória, de receber o louvor. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa estar falando em nossa vida, abençoando-nos através da sua palavra que edifica, a sua palavra que renova, a sua palavra que consola, a sua palavra, ó Deus, que refrigera a nossa alma. Fala conosco, ó Pai, no nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém, amém. Glórias a Deus. O cordeiro será sem defeito, diz a palavra. Macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. O cordeiro será sem defeito. Preste atenção nesta palavra, meu querido. Temos aqui uns 30 minutos para ministrar esta palavra de Deus para a sua vida. A palavra Páscoa, ela é um verbo. E esta palavra significa passar por cima. Páscoa significa passar por cima. E a ideia predominante
nesta palavra é livramento. A ideia central, quando Deus instituiu a Páscoa, era a ideia de livramento. Ou seja, conforme nós lemos no texto, e está revelado em todo o capítulo 12 do livro do Êxodo, a palavra de Deus é que o anjo da matança, o anjo da morte, o anjo do juízo passaria sobre o Egito e mataria todos os primogênitos daquela terra. Mas devido à aspersão do sangue do cordeiro aspergido sobre a verga e as ombreiras da porta, o anjo passaria por cima das casas dos israelitas, protegidas, marcadas pelo sangue do cordeiro pascal, que fora imolado com o propósito, com o objetivo de trazer livramento, ao mesmo tempo que o anjo que viria para ferir as casas que não tinha a marca do sangue. Haveria livramento e haveria morte, porque o anjo mataria todos os primogênitos dos egípcios. Meus amados, eu quero trazer a sua atenção para esta palavra. Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. Quando nós lemos a história de Israel, que estava no Egito, debaixo do jugo da servidão, por cerca de 400 anos, a Bíblia diz que aquele povo clamou por libertação. Aquele povo clamou a Deus. Aquele povo suplicou para a misericórdia de Deus. E Deus atentou para o sofrimento do seu povo, libertando, ou melhor, levantando Moisés para ser um canal, um instrumento de libertação na vida daquele povo. Meus amados, preste atenção. Toda a história de Israel no Egito, bem como a sua saída, tem como ponto central esta noite. A Bíblia, o texto sagrado, chega a dizer, quando Deus se revela a Moisés, diz assim: este mês vos será o principal dos meses. Este mês será o mês mais importante na história de Israel. Então preste atenção. Dentro de todo este contexto, a primeira verdade que eu quero destacar aqui é para o centro da Páscoa. O personagem principal da Páscoa. Moisés fora importante, e meus amados irmãos, no papel de instrumento de Deus para conduzir o povo à terra da promessa. Mas veja bem, o Cordeiro Pascual, ou Pascal, meus amados, ele é o centro de todo o acontecimento da Páscoa. O personagem mais importante naquela noite seria o cordeiro que seria sacrificado e que teria o seu sangue aspergido nas vergas e nos umbrais das portas. Veja bem, Deus havia estabelecido o sacrifício no Velho Testamento. E toda aquela instituição do sacrifício estava abrindo caminho e apontando para o verdadeiro Cordeiro de Deus, aleluias, que está revelado no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 29, que diz: no dia seguinte, viu João Batista a Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluias, glórias a Deus. O sangue do cordeiro, na noite da Páscoa, o sangue do animal que viria como marca, como sinal de livramento, estava apontando para o sangue poderoso, para o sangue glorioso, para o sangue precioso de Jesus Cristo, que seria derramado, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Aleluias! O pecado não é tirado da vida do homem por práticas e rituais religiosos inventados por aí. Preste atenção, o
único que pode tirar o pecado da vida do homem é o poderoso, o precioso e o maravilhoso sangue de Jesus vertido no Calvário. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, hoje e para todos sempre. E você pode dar um glória a Jesus, amém? E você pode adorar ao Senhor. A ordem era para que cada família pegasse um animal macho sem defeito de 1 ano. Está no versículo 5 do capítulo 12 do livro de Êxodo. E se a família fosse pequena demais, 2 famílias poderiam pegar um cordeiro para fazer aquele sacrifício, mas que o sangue do cordeiro fosse aspergido sobre o umbral da porta. Eu acho interessante quando nós olhamos para a palavra de Deus, Romanos capítulo 8, versículo de número 3, diz assim: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Glória a Deus. Preste atenção. O salário do pecado é a morte. O pecado escraviza. O pecado é um senhor. O pecado é um senhor. E o pecado leva à morte. O pecado leva à destruição. Preste atenção. Você não está entendendo. Você não está compreendendo. O homem no pecado, ele é um homem preso. O homem no pecado, ele é um homem escravo. O homem no pecado, ele é um homem debaixo do senhorio do diabo. O homem no pecado, ele é um homem condenado ao inferno. O homem no pecado é um homem condenado à separação eterna de Deus. Preste atenção. O homem precisa de um salvador. O homem precisa de um libertador. Israel precisava de uma salvação. Israel precisava de um livramento. E o anjo de Deus viria, aleluias, e o anjo de Deus passaria sobre o Egito e mataria todos os primogênitos. E o povo de Israel precisava de um sinal, de uma marca. E lá, na história de Israel, o cordeiro foi sacrificado. E na nossa história, Jesus foi para o Calvário. Glória a Deus. Outro fator importante que eu quero destacar para você é o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus no Evangelho, a palavra de Deus na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, aleluias, diz que se andarmos na luz, como Ele na luz está, e mantermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue do Cordeiro lá na terra do Egito, o sangue do Cordeiro lá no umbral da porta, na vega da porta do povo de Israel, era sinal de livramento. Glória a Deus. Deixa eu dizer para você algo aqui nesta noite. O sangue de Jesus sobre a nossa vida revela a justiça de Cristo sobre a nossa vida. Jó um dia perguntou: como o homem pode se tornar justo diante de Deus? Como o homem pode se tornar justo diante de Deus? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O homem, para voltar-se para Deus, ele precisa se tornar justo. E exatamente este é o papel do sangue de Jesus Cristo na nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu dizer uma verdade para você, meu irmão, para alegrar a sua alma, para alegrar o seu coração e para você dar um glória a Jesus nesta noite. Preste atenção. Quando o mundo espiritual olha para nós, quando o mundo espiritual olha para a nossa vida, quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Ele vê nós justificados pelo sangue de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção, você não precisa de ter medo do diabo. Preste atenção, você não precisa de ter medo de principados, de potestades, de dominadores do mundo tenebroso, de espíritos da maldade. Preste atenção, porque nós estamos debaixo do poder do sangue de Jesus, da justiça de Cristo. A nossa dívida foi paga, o nosso coração tem a marca do sangue de Jesus. Aleluias! O diabo não pode tocar em você. Aleluias!
O mal não pode te atingir. Assim como o povo de Israel estavam marcados e guardados através da marca do sangue do Cordeiro nos umbrais de suas portas, eu quero dizer que o sangue de Jesus está derramado sobre o nosso coração. Oh, Rachamandarabachérias. E nós estamos guardados pelo poder do sangue de Jesus. Glória a Deus. Você pode adorar ao Senhor por ter a marca do sangue de Jesus Cristo. Eu acho interessante, meus amados irmãos, que aquele sangue tinha como propósito, meus amados irmãos, a libertação. Libertação. Sangue do Cordeiro, noite de libertação. Sangue do Cordeiro, noite do jugo quebrado. Aleluias. Glórias a Deus. A Bíblia diz, pois, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Preste atenção. Não existe meia libertação. Não existe, eu estou 50% liberto. Eu estou 70% liberto. Deus, quando propôs tirar Israel do Egito, Deus propôs tirar todo o seu povo do Egito. Tudo que o povo de Israel tinha, Deus ia tirar do Egito. As famílias, o gado, as ovelhas, os bens, a libertação seria completa. Deus queria tirar por completo o povo do Egito, assim como é a obra da libertação que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, faz na nossa vida. Conhecereis a verdade, e a verdade é Jesus Cristo, e a verdade vos libertará. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que já tem Jesus, o sangue de Jesus derramado sobre a sua vida, eu quero declarar nesta noite que você está liberto, completamente liberto. Você não precisa jamais se submeter ao jugo do pecado. É extraordinário o que Paulo escreve aos Romanos. Eu quero convocar você a prestar atenção nesta palavra. Paulo escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele diz, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Oh, aleluia! A sua mente está liberta. O seu coração está liberto, a sua alma está liberta, o seu corpo está liberto, a sua vontade está liberta, o seu poder de decisão está liberto, os seus sentimentos estão libertos, os seus sonhos estão libertos, a sua casa está liberta, porque Ele te liberta completamente para a glória de Deus Pai. Oh glória, aleluia, você pode declarar, eu estou liberto por Cristo, eu estou completamente liberto por Cristo, o pecado não tem mais poder sobre a minha vida, amém, amém, amém. Que diremos, pois, disse Paulo, permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, como ainda viveremos no pecado, nós os que para ele morremos, ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Amém? O Cordeiro morreu, o Cordeiro de Deus morreu, o preço foi pago, aleluias. Você, quem sabe, está vivendo uma guerra espiritual e está dizendo, meu Deus, eu preciso de viver esta libertação completa na minha vida espiritual, na minha família, no meu casamento, na minha saúde, na minha vida financeira. Toma posse desta palavra. Hoje comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que foi ao Calvário e ofereceu-se a si mesmo, e o seu sangue foi derramado, e nós estamos libertos completamente pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluias, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir.
É interessante o antagonismo que nós encontramos, meus amados irmãos, nesta realidade. Era noite de vida e era noite de morte. Era noite para viver e era noite para morrer. Nós cantamos um hino que diz: meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Vida ou morte, qual é a tua decisão? Qual é a tua escolha? Para Israel estava proposto a vida, como resultado da marca do sangue do Cordeiro, aspergido na verga e nos umbrais da porta. E para o Egito estava proposto a morte. Para Israel estava proposto a vida. Para Israel estava proposto a vida. E para o Egito estava proposto a morte. E eu quero te dizer nesta noite, que para você, hoje Deus propõe a vida. A vida. Bem-aventurados àqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Preste atenção. A placa da igreja não vai te levar para o céu. Preste atenção. O ritual das práticas religiosas não vai te levar para o céu. O seu tempo de igreja não vai te levar para o céu. A sua identidade de membro de uma igreja não vai te levar para o céu. Preste atenção. O que vai te levar para o céu é ter a vida, é ter o coração, é ter a alma lavada no sangue de Jesus Cristo. Lavado no sangue de Jesus Cristo. Enquanto o anjo da matança passava sobre o Egito, Ramando e Decandarai, enquanto o anjo da morte passava sobre o Egito, matando o primogênito, todos os primogênitos da terra do Egito, lá no arraial do povo de Deus, Israel celebrava a vida, Israel celebrava a vitória, Israel celebrava o livramento de Deus. E nós estamos aqui nesta noite, e a igreja de Jesus está aqui nesta terra para anunciar, e nós estamos aqui como agentes de Deus para bradar que em Jesus Cristo há vida, em Jesus Cristo há vida. Jesus é a água da vida, Jesus é o pão da vida, Jesus é a luz do mundo, Jesus é a tua libertação, Jesus é a tua vitória. Mas você precisa de crer, você precisa de crer. Israel creu na palavra de Deus, e o Cordeiro foi imolado, e o livramento chegou, e Israel celebrou a vida e a libertação. Glória a Jesus. Enquanto, pastor Adésio, enquanto Israel celebrava a vida, o Egito chorava amargamente por causa da morte. Sabe por quê? Porque eles não creram nos profetas de Deus. Preste atenção. Eles não creram na palavra de Deus. Eles rejeitaram a palavra de Deus. Eles rejeitaram Moisés. Eles rejeitaram Arão. Eles endureceram o coração para os sinais que revelavam o poder de Deus na terra do Egito e sobre toda a humanidade. Pastor Luiz Mar, algumas pessoas dizem: está faltando sinais, está faltando milagres hoje, por isso as pessoas não se convertem. Deixa eu dizer uma verdade para você nesta noite, em que comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo. Preste atenção, nenhum sinal que se fizer nesta terra poderá ser maior do que o sinal da ressurreição de Jesus Cristo. Um dia chegaram para
Jesus e disseram: Jesus, Moisés fez muitos sinais. Moisés realizou muitos sinais. Qual é o sinal? Qual é o sinal que o Senhor vai realizar para que nós creiamos que tu és o Cristo? Jesus disse: nenhum sinal lhe será dado a vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim é o maior de todos os sinais, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que esteve no ventre da sepultura por 3 dias e 3 noites, mas ressurgiu vitorioso. O maior de todos os sinais é o Cristo ressurreto, é aquele que venceu a morte, é aquele que venceu o pecado, é aquele que abre os braços e diz para você: vinde a mim, cansado, vinde a mim, oprimido, eu vivo, aleluia, pelos séculos dos séculos, porque eu te aliviarei. Aleluia, eu já estou concluindo esta palavra. Mandarabassuri candarabaxérias. Nós lemos no texto da palavra de Deus que Deus disse: guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. É mandamento de Deus. Quando vocês estiverem na terra da promessa, vocês vão comemorar a Páscoa. Todos os anos vocês vão comemorar a Páscoa. E quando os vossos filhos virem vocês matando o cordeiro pascal, comendo pães asmos, pães sem fermentos, comendo ervas amargas, quando os filhos de vocês olharem para este ritual e perguntarem para vocês: que rito é este? Papai, mamãe, por que nós estamos fazendo este ritual? Vocês vão responder para os vossos filhos: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. E eu quero concluir esta palavra convidando você para voltar para aquela noite da Páscoa, quando Jesus celebra a última Páscoa e institui a ceia do Senhor. Jesus toma o pão e diz: esta é a minha carne que é dada por vós. De agora em diante, vocês vão reunir e fazer isto em memória de mim. Jesus, ele toma o cálice naquela noite em que se encerrava um ciclo, em que se encerrava uma fase na história de Israel. Jesus pega o vinho e disse: este cálice é o meu sangue, representa o meu sangue, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, ele diz: porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. É o que eu entrego para vocês. Porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Eu quero dizer, nesta conclusão, que o poder, que a grandeza, que a glória, que a magnificência do sacrifício de Jesus tem que estar marcado na nossa memória para sempre. Tem que estar impregnado na nossa vida. Tem que estar impregnado no nosso ser. Tem que ser um memorial eterno na nossa marcha, na nossa caminhada. Israel era para celebrar a Páscoa uma vez por ano na terra da promessa. Hoje a igreja comemora não a Páscoa.
O símbolo da nossa Páscoa não é o coelho. O símbolo da nossa Páscoa não tem fins comerciais. O símbolo da nossa Páscoa é o Cristo ressurreto. Aleluias. É o sangue de Jesus derramado no Calvário. É a carne de Jesus rasgada na cruz do Calvário. E eu quero deixar para você, meus amados irmãos, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Aleluias. E o versículo 14. E logo após nós vamos orar. E eu quero declarar nesta noite, em que nós comemoramos a ressurreição de Jesus, eu vou orar e eu vou juntamente com os irmãos aqui presentes, nós vamos declarar o poder do sacrifício de Jesus sobre a sua casa. O poder do sacrifício de Jesus sobre a sua vida. E você que quer receber Jesus, você pode fazer isso. Você que ainda não teve um encontro com Jesus, você que ainda não declarou o poder, a eficácia do sacrifício de Jesus sobre a sua vida, você poderá fazer nesta oração. Mas eu quero que você leia agora comigo Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, que diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém? Eu quero que você tome esta verdade para nós orarmos ao Senhor agora. Quero convidar os irmãos presentes a se postarem em pé. E nós vamos agora orar debaixo do poder desta palavra. Celebrou-se a Páscoa. Preste atenção. Eu não vou deixar a Páscoa lá no Egito, no meio do caminho. Eu tenho que concluir. Celebrou-se a Páscoa. E o povo que já estavam preparados, sapatos nos pés, roupas sobre os lombos, malas nas mãos. Celebrou-se a Páscoa e o povo sai, aleluia, de debaixo do jugo da servidão, em direção à terra que mana leite e mel, a terra da promessa. Glória a Deus! Essa é a história da Páscoa. Celebra-se a Páscoa e o povo sai em direção à terra da promessa. E eu quero dizer para você, na aplicação final desta palavra, eu quero dizer para você, aleluias, que o nosso Cordeiro Pascal já foi imolado e ele já nos tirou debaixo do reino das trevas. Nós não pertencemos ao reino das trevas. O nosso viver é diferente, o nosso caminhar é diferente, o nosso falar é diferente, o nosso pensar é diferente, o nosso sentir é diferente, porque nós não somos mais deste mundo. Este mundo é o Egito, este mundo é o mundo da servidão, é o mundo do pecado. Eu não estou falando do mundo cosmos, eu estou falando do mundo espiritual, que está debaixo do poder de Satanás. Eu quero te dizer, meu irmão, que nós vamos orar agora, e você pode orar com ousadia, que você não está mais debaixo do reino das trevas, porque o nosso Cordeiro Pascal foi imolado. Nós estamos debaixo do reino da justiça de Cristo, porque ele nos transportou através da redenção, através do seu sangue. Ele nos comprou para Deus. Ele foi lá e disse: diabo, o Luismar não te pertence mais. Diabo, o Adégio não te pertence mais. Diabo, este homem não te pertence mais. Este jovem não te pertence mais. Esta mulher não te pertence mais. Aleluia. Ele foi lá e disse: agora eu compro de volta para Deus. Ele é de Deus novamente. Vamos orar? Meu Deus e Pai, nós estamos nesta noite comemorando a ressurreição do seu Filho. Nós estamos aqui crendo que o sacrifício foi feito, que o Cordeiro Pascal foi imolado, que a obra de Jesus na cruz, ela é uma obra perfeita. A obra de Jesus no Calvário, nós estamos aqui para declarar, aleluia, que atinge o nosso espírito, que atinge a nossa alma e que atinge o nosso corpo. A obra de Jesus no Calvário, oh meu Deus, atinge o nosso passado, atinge o nosso presente e atinge o nosso futuro. Nós estamos aqui, ó Deus, neste dia em que o mundo comemora, celebra a Páscoa, nós estamos aqui dizendo ao Senhor: valeu a pena. Nós cremos no poder da ressurreição de Jesus Cristo, nós cremos na vitória de Jesus, nós cremos que Jesus vive em nós, que nós cremos que Jesus vive em nós, que Jesus vive em nossa vida, que Jesus vive através de nós, que Jesus vive na nossa casa, e nós queremos orar por esta pessoa. Meu Deus, se tem alguém ao alcance desta palavra, que ainda se sente escravizado em algum vício,
que ainda se sente escravizado, ó Pai, debaixo do jugo do pecado, ainda não está liberto, ó Deus, seja de qual for a situação, nós queremos agora clamar, liberta esta vida agora, Jesus. Quebra as cadeias dos vícios, as cadeias do tabagismo, as cadeias do alcoolismo, as cadeias das drogas, as cadeias da prostituição, as cadeias da mentira, as cadeias do engano, as cadeias de Satanás. Oh, Ramando de Candarabastéria, quando o cordeiro pascal foi imolado no Egito, oh meu Deus, o sangue trouxe proteção para Israel, o sangue trouxe livramento para Israel, e a igreja está debaixo do sangue de Jesus Cristo. Meu Deus, nós queremos sim declarar que a nossa vida está guardada, que a nossa casa está guardada, que a nossa família está protegida, debaixo do poderoso sangue de Jesus Cristo, debaixo do poderoso sacrifício de Jesus, e nós estamos agora, meu Pai, caminhando para o céu. Meu Deus, o nosso objetivo é chegar no céu. Meu Deus, aqui tudo é transitório e passageiro, que nós estejamos guardados debaixo do sangue de Jesus, até trocar a nossa cruz pela coroa. Meu Deus, nós não queremos ficar na beira da estrada, no meio da estrada, no meio do caminho. Renova as forças da tua serva, renova as forças do teu servo agora. Receba, meu irmão, o Senhor te renova pelo poder do sacrifício de Jesus. O Senhor renova as tuas forças, o Senhor renova a tua mente, o Senhor renova a tua casa. Você que está triste, perplexo, preocupado, assustado, o Senhor te renova, 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 o Senhor te renova. O nosso descanso é na glória, estamos guardados pelo sangue de Jesus. Ó Pai, nós declaramos agora em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para todo sempre. Deus te abençoe, em nome de Jesus.